O sentido da vida não é intrínseco ao homem. Nós não somos a medida do nosso próprio sentido, nós não somos a medida de nós mesmos. Só em Deus encontramos o sentido da vida. E mais incrível, gente, quando eu encontrei o Senhor Jesus, eu encontrei o sentido também da ciência. A ciência agora passou a fazer sentido para mim, porque antes eu estudava a matéria, mas eu era matéria, eu ia morrer aqui, não fazia sentido. Mas agora eu era filho de Deus, eu conhecia o Senhor da criação e eu estava estudando a criação do Senhor, para a honra e glória dele. A ciência ganhou todo um colorido, saiu a dúvida da ciência, saiu a dúvida da fé. Vamos mais um slide aí para a gente estar chegando ao fim? Então, meus queridos, nós temos que viver com propósito e sentido. Se você perguntar assim, tem algum texto na Bíblia que nós possamos pensar em sentido na vida? Apocalipse 4,11 diz assim: digno és, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Agora olhe bem o que diz escrito: porque tu criaste todas as coisas e para o teu prazer vieram a existir e foram criadas. Nós fomos criados, não só para o nosso prazer, mas Deus teve prazer em nos criar. Então, nesse sentido, nós não fomos criados primeiramente para amar a Deus, isso é verdade também, né? Mas nós fomos criados para sermos objetos do amor de Deus. Todas as coisas vieram a existir para o prazer de Deus, para Ele foram criadas, para eles vieram a existir. O sentido da vida, ele é derivado de Deus. E aí tem o Catecismo Maior de Westminster, reformado, ele vai dar a resposta, qual é o sentido da vida do homem? Então, esse sentido está diretamente ligado a esse versículo. Passa aí, por favor. Diz assim: qual o fim supremo e principal do homem? Ou seja, qual o sentido da vida de um homem? O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e ter prazer nele para sempre. Mas quem primeiro tem prazer em nós? Aquele que nos criou. É interessante, nós teremos prazer nele, mas Deus nos criou para que nós dessemos prazer para ele, né? E as coisas vieram a existir para o teu prazer, Senhor, e o nosso sentido é glorificar a Deus. Então, C.S. Lewis, mais uma aqui, no finalzinho para ir. Não, volta uma. Ele vai dizer isso: nós não fomos criados primeiramente para amar Deus, ainda que tenhamos sido criados para isso também, mas que Deus nos ame, para que sejamos objetos dos quais o amor divino descanse satisfeito. Então, quando eu descobri que Deus me ama, ali eu descansei nele e passei a encontrar o sentido da vida. Gente, a Bíblia ela usa várias imagens para esse, de certa forma, essa aproximação de Deus com o homem. Tem a imagem do oleiro, né, um oleiro fazendo um vaso para a honra ou para a desonra. Nós também vemos na Bíblia que nós somos a habitação de Deus, um prédio sendo construído. Nós temos também a imagem de Deus Pai com seus filhos, e nós temos até a imagem na Bíblia de Deus e sua noiva, né, o cordeiro e sua noiva. Todas essas imagens remetem a um Deus que não só nos cria, nos molda, mas que quer ter uma relação pessoal conosco. E o outro slide aqui, finalizando quase: qual é o sentido da tua vida? Qual é o sentido da tua vida? Então, Salomão ele vai dar esse sentido no finalzinho de Eclesiastes. Ele diz assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Então, qual é o sentido maior? Ter prazer em Deus, gozá-lo para sempre, porque Deus tem prazer em nós, mas isso quer dizer que nós devemos temê-lo, e temer no sentido de guardar os seus mandamentos. Esse é o nosso dever, esse é o meio em que nós vivemos, e o nosso objetivo é viver de tal maneira que possa ser agradável ao Senhor. Isso dá sentido à vida. Quem muitas vezes cresceu na igreja, às vezes não percebe o tanto que é viver com o sentido de Deus. Se você veio de um meio em que você não cria em Deus e que a vida não fazia sentido, quando você encontra Deus, todo aquele buraco no seu coração é preenchido. E você começa a ver a vida de fato como ela é. Finalizando aqui, o último slide. Acertando o alvo. Como é que eu vou acertar esse alvo aí? Pode clicar mais um aí.
Pronto, né? O Senhor Jesus, ele responde para alguém que perguntou para ele, né? Para onde tu vais? Ele diz assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você está perdido, você não sabe o sentido para onde você vai, o Senhor Jesus é o caminho. Se você não consegue modificar as verdades, você não sabe separar o que é verdade e o que é mentira, o Senhor Jesus é a verdade. Se a sua vida está esvaziada, é um episódio entre dois esquecimentos, Ele é a vida. Ninguém vai a Deus Pai senão por Ele, é nele que nós temos todo o nosso sentido, é nele que nós encontramos não só tudo que nós precisamos, nele nós encontramos tudo o que temos. Ele é tudo que temos, porque se nós tirarmos Jesus da jogada, nós só temos um abismo, um nada. Ele não é só necessário para nós, Ele é tudo para nós. Ele é o caminho, Ele é a verdade, é a vida. E eu quero terminar com uma frase de Jay Park, que às vezes os jovens perguntam, né? Olha, por que isso está acontecendo comigo? A minha vida é terrível, a minha vida é sem sentido. Por que isso acontece? Para nós cristãos, essa pergunta ela não faz muito sentido. O Jay Park diz assim, se você perguntar por que isso está acontecendo comigo, nenhuma luz poderá vir dessa pergunta. Porque nós não sabemos as coisas, nós não estamos além do véu. Mas se você perguntar, como posso glorificar a Deus agora, mesmo nessa situação que você esteja vivendo, sempre haverá uma resposta favorável na presença de Deus. Esse é o sentido da vida. É isso que é viver no poder do Espírito Santo, para a glória de Deus Pai. Amém.